Bom dia, pessoal. Vamos falar agora sobre equação do segundo grau. Agora nós vamos começar mesmo o processo de resolver, né? A gente já viu muita coisa com fatorações, tem muita coisa que dá para fazer usando fatorações, né? Eu fatoro e resolvo a equação. Tem hora que eu uso fator comum, agrupamento, né? Tem trinômio quadrado perfeito. Eu já sei as técnicas para resolver. Aí, baseando nessas técnicas, quando chegar mais na frente do capítulo aí, tanto é que eu vou usar uma dessas técnicas para demonstrar uma forma padrão de resolver equação de segundo grau. Você já deve ter ouvido falar o nome dela, a famosa fórmula de Bhaskara, né? Ou método de resolver equação do segundo grau. Ok? O matemático Bhaskara que ficou com a fama, né? Mas na verdade ele é um método, né? Ele só trabalhou o finalzinho dela ali, porque a matemática é uma construção. Um vem e dá sua parcela de contribuição, o outro vem e aprimora e assim vai. Bhaskara ficou com a fama que ele fez concluiu a forma, vamos assim dizer. Aí ficou com o nome dele, ok? Mas é muito tranquilo. Por enquanto, vamos só introduzir, é a coisa mais básica, mas eu tenho que ter domínio dessa introdução para mim não deixar ficar buracos aí para frente. Então, a equação de segundo grau, né, todo o nome já fala, observe que o expoente da minha incógnita é 2. Eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa aqui é uma equação do segundo grau e ela está escrita na forma reduzida. É uma forma genérica, né, porque eu não tenho números. É A, B e C. Depois eu vou começar a colocar números. Estou trabalhando genericamente. E para essa equação aqui ser de grau 2, gente, tem que acontecer o seguinte, para ela ser do segundo grau. O coeficiente do x ao quadrado, que é o a, ele tem que ser diferente de zero. O a, o b e o c são números reais. Pode ser qualquer número real, o a, o b e o c. Porém, o a tem que ser diferente de zero. Por que, que o a tem que ser diferente de zero? Pelo seguinte, imagine que o a é zero. Aí eu ia perguntar a vocês assim, quanto é zero vezes x ao quadrado? Opa, você está multiplicando por zero, vai anular. Então, quando a for zero, anula isso aqui. Aí ela vai ser de grau 1. Aí ela vira uma equação de grau 1, correto? Quando a for zero. Então, para essa equação ser considerada uma equação de grau 2, do segundo grau, o a tem que ser diferente. Beleza? E toda equação que aparece assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, a gente chama de forma reduzida da equação. Sempre na hora de resolver, eu tenho que colocar ela nesse formato. Ah, Rogério, mas se ela tiver tudo avacalhada, muito extensa, você vai reduzindo os termos semelhantes até chegar aqui. O que é reduzir? É juntar x ao quadrado com x ao quadrado, é juntar x com x, termo independente com termo independente, ou seja, os termos semelhantes. Correto? Então vamos lá, elementos. Eu tenho incógnita, coeficientes e termo independente. Observe que eu coloquei 3 exemplos com incógnitas diferentes. Se eu analisar esse exemplo aqui, ó, esse exemplo, a minha incógnita é o x. Ó. Eu estou trabalhando a incógnita x. Então nesse caso aqui, a incógnita vai ser o x. Quais são os coeficientes? É o a, o b e o c. O que é o a, gente? O a é o coeficiente do x ao quadrado. É o que precede o x ao quadrado nesse exemplo. O que é o b? O b vem antes da letra x. E o c é o termo independente. Vou colocar o c aqui também, né? E ele é chamado de termo independente. O que é o termo independente? É o termo que não depende de nada. Não tem letras envolvida com ele, ok? O C, olha lá, é o número, ele não depende de letra. Aqui o B está junto com o X, o A está junto com o X ao quadrado. O C está sozinho, por isso que eu falo, o C é o termo independente, ele não depende de nenhuma outra letra, igual o A e o B, correto? Só que quando eu falo incógnita, olha outro exemplo. Aqui eu estou trabalhando a incógnita Y. Ó, AY ao quadrado mais BY mais C. Mudou a incógnita. Não tem problema. Equação de segundo grau. Aqui eu estou trabalhando a incógnita T. Ó, AT ao quadrado mais BT mais C. A incógnita aqui agora é o T. Tranquilo? Então o exemplo que eu dei aqui, eu estou me referindo, quando eu falo isso aqui, gente, ó, eu estou me referindo a este exemplo. O X, a incógnita é X. Mas se eu for analisar esse, a incógnita vai ser o Y. O A, o B e o C continua do mesmo jeito. Tranquilo? Então, vou apagar aqui para a gente continuar. Qualquer coisa, se for necessário, volta no vídeo aí. Vou colocar alguns exemplos para vocês.
olha só o primeiro. Menos 2x ao quadrado menos 4x mais 7 igual a 0. E vou fazer outra aqui também. Essa aqui vai ser um pouquinho maior. 3x menos 1 mais x ao quadrado, que é igual a 7x vezes x menos 3. Então, tá aí. Essa aqui, o primeiro exemplo, galera, ele tá na forma reduzida. Tá bonitinho aqui já. Ele já tá ajeitadinho, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Ele já está na forma reduzida, correto? Aí eu quero perguntar para vocês o seguinte. O segundo membro é igual a 0? Eu quero o valor do A, o valor do B e o valor do C. Vamos treinar bem isso aqui, para ficar fácil depois. O A, gente, é o que vem antes do x ao quadrado. Então o A é só o que vem antes, é o coeficiente. Então qual que é o valor do A aqui? É menos 2. Ó. Não é o menos 2 que vem antes do x ao quadrado? O B, gente, olha lá. O B é o que vem antes do x, ó, é o coeficiente do x. Então aqui nesse caso o B é menos 4. Coloca o sinal dele. Ó. Só o número, a letra não entra, a incógnita. E o termo independente aqui é o número sozinho, que é 7. Então tá aí pronto. O valor do A, menos 2. O valor do B, menos 4. E o valor do C, 7. Beleza? Para isso, ela precisa estar na forma reduzida. E o segundo membro tem que ser nulo, igual a 0. O segundo exemplo, ele está desordenado. O que eu falei? Eu vou ter que organizar. Fazer multiplicações ali, distribuir, passar tudo para o primeiro membro e agrupar os termos semelhantes. Então vamos lá. Esse 3, por exemplo, ele tem que multiplicar o x e o menos 1. Esse 7 tem que multiplicar o x e o menos 3. Então, primeira coisa, vamos lá. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. Correto? Igual. Mais, desculpa, né? Mais x ao quadrado, igual. 7x vezes x, 7x ao quadrado. 7x vezes menos 3, menos 21x. Beleza? Agora eu vou passar tudo para o primeiro membro. Esse para cá e esse também para o primeiro membro. Vai ficar assim, ó. 3x menos 3 mais x ao quadrado menos 7x ao quadrado. Por que menos? Era mais. Quando eu passo para cá fica menos. Esse menos 21 vai virar mais 21x. Igual a 0. Por que 0? Porque eu tirei tudo aqui. Não sobrou nada, sobrou 0. Agora eu vou juntar os semelhantes. X ao quadrado com x ao quadrado. A letra x com a letra x. Aí vai ficar assim. 1x ao quadrado menos 7x ao quadrado vai dar menos 6x ao quadrado. Outro. 3x mais 21x vai dar 24x. E sobrou esse menos 3 aqui, ó. Igual a 0. Tranquilo? Então, agora eu consigo falar qual é o valor do A, qual é o valor do B, qual é o valor do C. Então vamos lá. Qual é o valor do A, gente? Agora está na forma reduzida. Observe. Está na forma reduzida. Ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Ok? Nessa forma reduzida, sempre. Se não tiver, eu vou organizar para chegar aqui. Qual é o valor do A, gente? O A é o que vem antes do x ao quadrado, antes da incógnita. Se eu estou trabalhando na incógnita x, o A é menos 6. O B é o que vem antes do x. Ó. Então, se eu estou trabalhando na incógnita x, o B é 24. E o C é o termo independente, menos 3. Tranquilo, galera? Só isso. O valor do A, do B e do C. Primeiro passo. Eu tenho que organizar, se ela estiver desorganizada. Tem que igualar a 0, o segundo membro tem que ser 0, para depois eu enxergar o valor do A, do B e do C. Resumindo, o A, coeficiente da incógnita ao quadrado. O B, coeficiente da incógnita. E o C, termo independente, que não tem incógnita junto com ele. Ele está sozinho, só o número. Correto?